Na última quinta-feira, dia 17 de fevereiro, estreou a terceira e última temporada de Star Trek Picard, que é a oitava encarnação de Star Trek, e continuação direta da mais bem-sucedida e avaliada série de Jornada nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, a nova geração, que é a terceira encarnação da franquia. Franquia esta que atual momento está vivendo o seu auge, com 5 séries simultâneas no ar, totalizando 11 diferentes séries no ar desde 66 até os dias de hoje. Isso sem contar os 13 filmes para cinema feitos em 79 e 2016. A série, no Rotten Tomatoes, ela está com uma nota de 92% no tomateiro e de 89% na pontuação média do público. Enquanto no IMDb ela tem uma nota de 8,7%. Star Trek ou Jornada nas Estrelas é a minha franquia favorita, como dá para perceber. E por causa dela é que eu sou um professor de Química. Fiz também, por causa dela, 4 cursos de astronomia de extensão universitária na USP. E no começo de janeiro já fiz um vídeo falando sobre Star Trek Deep Space Nine, os 30 anos que a série completou. E aliás, todas as séries de Star Trek elas vão ser abordadas aqui no canal, ocasionalmente. E aproveitando agora que Picard voltou ao ar por sua terceira e última temporada, que vai trazer de volta todo o elenco da nova geração de volta para a série, é o momento ideal, um momento certeiro para nós desvendarmos os seus segredos. E isso, cosmonauta, é que nós vamos descobrir hoje, no nossa viagem pelo cosmos, através da cultura nerd. Eu sou o Kleber, e vocês, meus amigos, estão convidados a ir comigo nessa viagem, onde nós vamos investigar o sucesso de Star Trek, a nova geração. Star Trek, a nova geração, é uma continuação direta de Star Trek, que foi ao ar de 8 de setembro de 66 até 3 de junho de 69. Ambas as séries são criações de Gene Roddenberry. A série ela durou 3 temporadas, com 79 episódios ao total. A nova geração ela foi ao ar pela primeira vez no dia 28 de setembro de 1987, mais de 20 anos após a série clássica ter ido ao ar. Ao total, ela teve 171 episódios divididos em 7 temporadas, que se encerraram no dia 28 de maio de 1994. Mas é isso já a questão agora. Qual que é o motivo que uma série cancelada há mais de 18 anos ganharia uma nova versão, com um novo elenco, passando quase um século à frente no futuro? Pelo que eu me lembro, foram poucas séries que conseguiram isso. Mas vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Em 86, quase 20 anos após a estreia da série original de Star Trek, ela já se via sonar a joia da coroa da Paramount, por sua longevidade, que ela maravilhava os executivos do estúdio após 17 anos da série ter sido cancelado. Era o programa mais popular na televisão em syndication, que é um sistema que dá liberdade para as produtoras negociar diretamente com as emissoras para passarem os seus programas sem nenhum compromisso de exclusividade. E assim o programa é exibido em várias emissoras pelo país inteiro. Os filmes que estavam sendo passados no cinema desde 79 eram um sucesso, produzidos por Harvey Bennett. É um sucesso de bilheteria. Mas tem um porém, sempre tem um porém, né? As exigências de Shatner e Nimoy para salários cada vez mais altos, sempre o dinheiro, né? Para participarem dos filmes, fez o estúdio começar a procurar alternativas. E eles começaram a planejar uma nova série de Star Trek. Assim seria mais barato uma nova série com atores conhecidos e ser mais lucrativo do que pagar atores com grandes salários em filmes. E apesar do sucesso comprovado de Star Trek, a NBC e a ABC elas ofereciam apenas com o considerado piloto. E a CBS ela ofereceu em exibir a minissérie que poderia tomar uma série se fosse bem. Os executivos da Paramount eles ficaram ofendidos com essas 3 grandes emissoras
e por tratar de sua propriedade mais valiosa e mais atraente como se fosse qualquer coisa. A Fox também chegou a ser cogitada, mas a Fox queria o programa para ajudar o lançamento de sua nova rede nacional. Mas ela queria para março de 87 e se comprometeria com 13 episódios de jornada, em vez de uma temporada inteira, que é o que o estúdio queria. E com essas negociações mal cedidas, a Paramount decidiu lançar a série sozinha, com o controle total no formato syndication, e isso acabou aumentando seus lucros. A Paramount ofereceu a série para as estações locais gratuitamente, como distribuição de troca. As estações passariam a série, venderiam 5 minutos do tempo dos intervalos comerciais para anunciantes locais, e a Paramount em troca venderia os 7 minutos restantes para anunciantes nacionais. Assim, no final da primeira temporada, a Paramount recebeu simplesmente $1 milhão por episódio. Isso era muito mais do que a taxa de $850 mil que as redes normalmente ofereciam por um programa de 1 hora. Em 92, quando o orçamento subiu para quase $2 milhões, o estúdio ganhava cerca de 90 milhões com publicidade anual de episódios iniciais. E cada comercial de 30 segundos ele estava sendo vendido entre 115 e 150 mil dólares. O programa teve um retorno de cerca de 40% sobre o investimento inicial da Paramount. A série em si, ela trata das aventuras da tripulação da nave estelar USS Enterprise NCC-1701D. A quinta nave da Federação possui o nome Enterprise. Por volta de 70 anos depois das aventuras, das missões originais da tripulação lá da década de 60. Os personagens, muitos deles foram ou tiveram inspirações em pessoas da vida real. Por exemplo, o Capitão Picard. Ele foi interpretado pelo ator Patrick Stewart. Ele foi inspirado em Auguste Piccard, que foi o inventor do basicafo. Ele e o seu irmão gêmeo, Jean Piccard, foram balonistas. O filho dele, Jacques Piccard, desceu ao fundo das Fossas Marianas e também foi conhecido como hidronauta e explorador. O Jordan Forge, o engenheiro da série, ele interpretado pelo ator LeVar Burton, teve o seu nome vindo de um fã da série clássica, que tinha deficiência, chamado Jordan LaForge. Ele faleceu em 75 devido à disforia muscular. Já o comandante Riker, interpretado por Jonathan Frakes, teve a sua criação inspirada em William Decker. Foi um personagem escrito para Star Trek Fase 2, que seria uma série que seria exibida nos anos 70, mas acabou virando Star Trek o filme de 79. A história do caso dele de amor com a Troy é um tanto semelhante com Decker e Lia, como é visto no filme de 79. Outra fonte de inspiração para o William Riker também é o próprio Capitão Kirk, uma versão jovem, audaciosa, brava. Já o Q, o famigerado Q, ele veio de um fã de longa data e presidente do fã-clube United Klingon Tracker, Janet Quarton. A devoção e amor dele pela série original e todas as coisas que se referiam a Star Trek foram dadas por Gutenberg e pela sua equipe de roteiristas. A Gaina, que é a bartender da nave, é interpretada pela atriz Whoopi Goldberg. Ela foi baseada em uma atriz de verdade, a atriz e empresária chamada Texas Gaina. Ela nasceu como Mary Louise Cecilia Gaina, nasceu no Texas em 12 de janeiro de 1884. E ela estava decidida em se tornar uma atriz. Depois ela se tornou uma estrela nos palcos de Nova York. Isso a motivou de mudar de carreira para o cinema, passando vários anos na Califórnia e aparecendo em várias produções. E depois ela acabou formando a sua própria empresa. Agora o Data, nosso querido e amado Data. Data é interpretado pelo ator Brent Spiner, juntamente com a Tasha Yar, vivida pela atriz Lizzie Crosby. Eles foram inspirados
pelos personagens de Aliens, de James Cameron. A personagem Tasha Yar ela foi baseada no soldado Janet Vasquez, interpretada pela atriz Janet Constein, que impressionou tanto Roddenberry que ele quis ser sua versão da personagem em Jornada nas Estrelas. Já o Data, a criação dele foi baseada em Bishop, o androide retratado por Lance Reckling em Aliens. Roddenberry sempre foi fascinado por inteligência artificial, por androides e todas essas coisas. Essa afinação ela pode ter origem por causa da amizade de Roddenberry com Isaac Asimov, que desde o final dos anos 30 vinha escrevendo histórias sobre robôs. Data é um androide com cérebro positrônico, e quando nós falamos cérebro positrônico, vem na mente Isaac Asimov, já que ele é um dos mais ilustres criadores da ficção científica moderna e doutor em bioquímica. Ele também foi consultor científico em Star Trek filme de 79. E também temos os Borgs, os famigerados Borgs, que vem da palavra ciborgue. Os Borgs foram feitos por ser um inimigo mortal sem remorso. Eles foram apresentados na nova geração e depois eles se tornaram os principais inimigos na franquia. Os Borgs são uma espécie de organismos cibernéticos que usam melhoramentos cibernéticos reforçados como meio para atingir aquilo que mais acreditam, a perfeição. Só que a sua aparência ela lembra os projetos biomecânicos do cibernético Lord Jet, da série de 87, Capitão Power e os Soldados do Futuro. E a única preocupação dos Borgs é a evolução, a sua perfeição. Isso é alcançado através da assimilação forçada, um processo que transforma indivíduos e a tecnologia deles em Borg, melhorando sim, mas simultaneamente controlando por meio de implantes sintéticos. Existem também aqueles que dizem que os Borgs foram inspirados nos Probs da série literária Perry Rodan, uma série alemã que é publicada semanalmente sem interrupções desde 1961, ou seja, há mais de 60 anos, a série está mantida nas bancas sem interrupção. Os Probs eles são uma raça que combina circuitos positrônicos nos seus cérebros, plasma biológico, tornando-os um tipo de cyborg, e eles têm corpos mecânicos, robóticos, e nutrem um profundo ódio a tudo que não é robótico. Eles querem aniquilar todas as outras formas de vida da galáxia. E as suas naves também, assim como os Borgs, elas têm um formato cúbico, que também é inegável que os Probs também sofrem a influência dos robôs de Asimov. Basta ver a citação de circuitos positrônicos que existem na sua composição. Agora, cosmonautas, vocês devem estar se perguntando, mas por que eu devo assistir essa bendita série? E eu respondo a vocês. Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, tornou possível a discussão de vários temas profundos dentro da filosofia e sobre o estatuto da humanidade na televisão, e onde ninguém jamais esteve. Entre as morais da história de Star Trek, que passa, direto ou indiretamente, são conceitos como amizade, respeito, sinceridade, honestidade, afeto, trabalho em grupo, tudo isso para retratar como uma sociedade evoluída socioculturalmente deve ser. Isso porque vários episódios em que os conflitos vindo entre os tripulantes são baseados em planetas onde ainda existia um preconceito e exploração, lugar os habitantes estavam mais interessados em guerrear do que compartilhar e justamente mostrar essas características como sendo inatas, típicas de planetas menos evoluídos, traz a reflexão sobre o nosso próprio planeta Terra, e ainda tem muito que melhorar nessas questões. A franquia ela também trouxe algumas das melhores narrativas que já se passaram para a TV. Na nova geração, nós encontramos personagens ótimos e um enredo excepcional, que rende episódios memoráveis e uma ordem como uma boa ficção deve ser escrita. Ele com foco maior em executar a trama através de caminhos mais inteligentes, onde o diálogo tem mais poder do que o raio laser disparado por um phaser. A maioria dos episódios, a tripulação da Enterprise talvez não possui um antagonista direto, principal, que é ao contrário do que muitos seriados hoje fazem, que primam por estratégias narrativas específicas para fisgar
o telespectador, por meio do medo, do susto, pré-criação de expectativas, enganchos sem solução. Os roteiros da nova geração, do Jornada nas Estrelas da nova geração, eram pensados como que filmes individuais, com um começo intrigante, um meio excelente e o final fantástico, sempre propondo discussões profundas, não só dentro da filosofia, mas também da política, da sociedade e da cultura. E ao contrário de episódios cheios de ação, a nova geração obriga o espectador a pensar. Seus episódios não são sobre alienígenas, sobre naves espaciais, planetas distantes, guerras galácticas, mas sobre nós, sobre pessoas, como podem lidar com umas com as outras. A nova geração tentou ser instigante e divertida de uma maneira mais cerebral. No processo, ela tornou-se um fenômeno que não apenas deu tom para os próximos, umas 3 séries de Jornada das Estrelas, mas também para muita ficção científica que foi produzida futuramente e que ainda hoje nós vemos. O rigor científico é uma preocupação constante em Star Trek. Por ser uma ficção científica, ela requer de conceitos científicos que os cientistas de hoje usam. A capacidade de Star Trek de prever o futuro é documentada há muito tempo. Por exemplo, os pads que o Capitão Picard usava para ler os relatórios se tornaram os tablets. E não foram uma vez nem duas, mas dezenas de vezes que os autores de Star Trek previram tecnologias que hoje são nas mãos de todo mundo, como controle por voz do computador, tradutores instantâneos, impressão em 3D, realidade virtual, tela sensível ao toque, chamadas de vídeo, entre muitas outras coisas. Lembrando que tudo isso nos anos 80, nos anos 60, quando era solidarizado, eram coisas fantásticas, impossíveis de serem feitas. Mas hoje estão presentes na realidade de qualquer um de nós. E esse rigor científico, com a tecnologia, com os termos científicos, levou grandes cientistas a se declararem fãs da franquia. Dentre esses cientistas, eu posso citar como Stephen Hawking, físico que apareceu em um episódio, Isaac Asimov, que já citei, que chegou até a ser consultor no filme de 79. A Dora Mae Jensen, que foi a primeira mulher negra a ir para o espaço de uma missão espacial. Ela aparece em um episódio também. O astrofísico e apresentador de Cosmos, Neil deGrasse Tyson. O físico Michio Kaku. E David Allen Batchelor, físico da NASA, que ele disse a respeito da ciência da jornalista, ele disse o seguinte: Star Trek é a única série de ficção científica criada com tanto respeito pela ciência real e escrita inteligente. É por isso que é uma única série de ficção científica que muitos cientistas assistem regularmente, como eu. Veja bem, isso são palavras de um cientista da NASA, dizendo que a única série de ficção científica que assiste é Jornada nas Estrelas. E alguns dos cursos de astronomia que eu mesmo fiz, eu encontrei astrônomos aqui no Brasil que são fãs de Jornada nas Estrelas. E além de cientistas famosos do cinema e de outros do mundo pop, da música também, são fãs de Jornada nas Estrelas. Essas personalidades, entre elas eu posso citar tais como Tom Hanks, Rihanna, Daniel Craig, Ben Stiller, Barack Obama, Rosário Dawson, Seth MacFarlane, Angelina Jolie, Ed Murphy, George Lucas, o criador de Star Wars. Sim, o criador de Star Wars é fã de Jornada nas Estrelas, e lembre-se disso. Mas acima de tudo, Jornada nas Estrelas só pode ser explicada pela sua fé e esperança na humanidade, por mostrar temas demasiadamente humanos. O legado da série vai além dos bilhões que Hollywood ganhou com franquias e spin-offs. O verdadeiro legado de Star Trek é em sua filosofia, sua coragem de tratar temas tabus de uma forma otimista. Então, meus caros amigos cosmonautas, nós vamos hoje ficando por aqui em nossa viagem pelo cosmos, explorando as fronteiras do universo nerd. E eu peço a você, meus caros, se gostaram desse vídeo, deixa um like, isso é importante. Ajuda a mostrar para o YouTube que vocês gostaram do conteúdo aqui. Também deixa um comentário, isso me ajuda bastante no engajamento. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acompanhe meus vídeos, sempre estamos falando sobre coisas interessantes aqui. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga que você acha que possa gostar. E acima de tudo, vida longa e próspera. Nos vemos no próximo vídeo, meus amigos.